contando pra vocês o meu relato de parto cesárea. Oi amigas, meu nome é Nicole, tenho 27 anos, sou mamãe de primeira viagem e nesse vídeo eu vou contar pra vocês detalhes do meu parto cesárea. Lembrando, gente, que cada maternidade é única, cada parto é único, cada pessoa é única. Não quer dizer que o meu parto foi assim que o seu vai ser. Então vamos lá. Bom, gente, vou começar falando sobre a minha escolha da cesárea. Eu sempre quis ter cesárea, eu nunca optei por ter parto normal. Por quê, gente? Nunca foi da minha vontade ter um parto normal. Não estava preparada para aquele tipo de situação, até porque foi uma gravidez que eu não planejei. Então, desde o início eu quis o parto cesárea, já tinha conversado com o meu médico, então foi opção minha mesmo. Fiz meu parto pelo particular, tá, gente? Então eu fiz, gente, o parto pelo particular, então eu paguei tudo, foi tudo da forma que eu quis. Então meu relato vai ser muito único, né? Por muitas mãezinhas têm bebê no SUS. Eu, inclusive, trabalho numa maternidade, né? Uma maternidade filantrópica que atende tanto particular, convênio e SUS. Mas enfim, vamos lá. Gente, então desde quando eu descobri a gravidez, eu já comecei, né? Falar com o meu médico que eu queria muito um parto cesárea. E aí eu e meu esposo já tínhamos conversado sobre e a gente fechou, enfim, o parto. Então, gente, no dia da internação foi tudo ótimo, foi um hospital muito bom aqui da cidade. Não foi um hospital o principal da cidade, que é o que eu trabalho no caso, foi um outro hospital, mas foi excelente o atendimento, tudo bonitinho. Eu internei mais ou menos umas 9 horas da manhã, se eu não me engano, 8 e pouca. Já estava de jejum desde 11 horas da noite, né, que foi a hora que eu fui dormir. E o meu parto começou, era 10h30 da manhã. A Yasmin nasceu 11h16, ela nasceu bem gordinha. Assim, gente, sobre anestesia, o que eu senti, eu não curti muito não, tá? Foi um desconforto pra mim, o anestesista teve que fazer 2 vezes, porque a primeira não pegou, porque eu me mexi assim, sabe? Mas na segunda pegou a anestesia, mas eu não gostei muito, gente, eu não gosto de furo, de picada, embora eu seja da área, né? Eu gosto de furar os outros, mas não gosto de ser furada. Então, assim, eu não gostei muito, é uma picada, assim, realmente que é suportável, não é nada mas também não é algo que você não vá sentir. Eu senti uma picada nas costas pra fazer anestesia. E aí, gente, eu fiz anestesia, eles já me colocaram deitada. Se eu não me engano, o acesso venoso foi feito antes, eu não lembro, mas foi bem tranquilo também. Fizeram um acesso aqui na minha mão, fiz um acesso venoso e aí assim que eles fizeram a anestesia, já me colocaram deitada na maca de braços abertos, né? Eles não me amarraram nem nada, só pediram pra ficar com os braços abertos e não me movimentar. Aí começou a fazer efeito da anestesia, aí eles pedem pra você tentar levantar a perna, né? Eu já não tava conseguindo mais e aí o médico começou a fazer o parto. O meu esposo já estava na sala, né? Ele ficou do meu lado me acompanhando, ele não quis ver exatamente tudo, então ele ficou do meu lado me acompanhando. A minha pressão subiu um pouquinho porque eu tava muito tensa, gente, tava muito nervosa. E eu sentia eles movimentarem tudo, eu não senti nenhum tipo de dor, mas eu sentia eles movendo a parte de baixo da minha perna, sabe? Foi passado sonda vesical também, pra eu poder ficar de sonda. Não sei se são todos os partos, mas o meu teve. E aí meu esposo ficou do meu lado, aí o médico chamou na hora que a bebê foi sair. E aí meu esposo até gravou. Eu vou tentar deixar aqui pra vocês um videozinho, mais ou menos de como foi o parto, porque vou deixar em preto e branco, inclusive, porque a cena foi bem pesada. Porque o médico, ele fez a minha cesárea, gente, ela tem essa, acho que esse tamanho aqui, ó, que teve na minha cesárea, que ele rasgou, né? Ele falou, desde sempre, desde todas as ultrassons, que o meu bebê teria mais ou menos 3,3 kg, né? Que foi mais ou menos a base que ele teve, 3,400, que seria um bebê gordinho, mas nada anormal, né? Então ele falou, seu bebê deve nascer com uns 3,300, 3,400, então desde o início, o percentil da minha bebê era muito alto. Foi um percentil de 70, 71, então era um percentil alto para um bebê que nasceria gordinho, provavelmente. Mas aí o meu médico falou, deve nascer entre 3,300 e 3,400. Aí tudo bem. Na hora da cesárea, o médico falou assim pro pediatra, nossa, é um bebezão, né? Quando a Yasmin nasceu, ela nasceu com 47 centímetros, ela era bem rechonchudinha, sabe, pequenininha, mas ela nasceu com 3,775, ou seja, foi quase 3,800, né? A margem de erro do ultrassom acertou, né? Ela tava com uma margem de 397 gramas a mais, né, sempre. Ou para mais ou para menos, né? Não sei se vocês sabem, né? Na ultrassom aparece lá a margem de erro. Ou o bebê nasce com mais peso ou com menos peso. No meu caso, o bebê nasceu com uma margem maior, né? De peso, que era de quase 400 gramas mesmo, né? Foi basicamente isso, até um pouquinho mais, né? Eu tive ela com 39 semanas mais um dia, né? Dia 27 de dezembro.
E o pediatra já estava na sala, já tudo preparado. Quando a bebê nasceu, ela nasceu bem roxinha, né? Ela demorou um pouquinho pra chorar. Eu até fiquei meio tensa, falei, doutor, ela não tá chorando e tal. Mas foi super normal, né? O médico falou. E aí eles, como o pediatra viu que ela nasceu um pouquinho gemente, ela tava com um pouco de dificuldade de respirar, sabe? Ela tava, parecia que, não sei, eu não sei porque eles não me contaram na hora, né? Pra não me deixar nervosa, só falaram que tava tudo bem. E aí a neném saiu, eles me deram, né, ela um pouquinho pra gente tirar foto e tal, e ela não veio pro meu colo, gente. O pediatra conversou comigo na hora ali na sala e falou: mãezinha, eu vou precisar levar seu bebê, tá? O papai vai acompanhar, mas tá tudo bem, eu só preciso levar o seu bebê agora e eu já trago ela pra você. Só que meu esposo falou que eles tiveram que aspirar ela, que normalmente não se faz mais isso, né, gente? Tem alguns hospitais que ainda fazem, tem uns que não fazem. E aí precisaram aspirar ela porque ela tava com muito líquido. Ela tava fazendo um barulhinho, né, de secreção na garganta, e aí tiveram que aspirar ela. O meu esposo falou que ela ficou um pouco gemente. O bebê, quando é muito gemente, ele fica em observação, né? Como ela nasceu muito grande, ela ficou em observação tanto pela gemência e também pela glicemia. Deram um complemento pra ela, inclusive, porque a glicemia dela tava um pouquinho baixa e depois aumentou. Eu sei, gente, que meu parto foi 11h16 da manhã, eu subi pro quarto, já era quase 3 da tarde. O que demorou mesmo foi fechar minha barriga. Eu acredito que eu tenha saído da sala 1h da tarde, não sei, meio-dia e pouca. Gente, eu não sei porque eu não tenho muita noção de horário, né? Então eu dormi também, o anestesista pediu pra fazer algum remédio pra me acalmar, porque minha pressão chegou a 16, minha pressão tipo é 10, eles ficaram um pouquinho tensos. E aí eu apaguei, gente. Sei que eu dormi, eu acordei assim na sala de recuperação e fiquei perguntando pra eu poder subir, e as enfermeiras falaram que eu só podia subir depois que eu estivesse movimentando a perna. Então eu fiz de tudo pra movimentar a perna, tá? Fiquei esticando, fiquei mexendo. E aí quando eu consegui mexer a perna, e aí elas me subiram pro quarto, e foi aí que eu conheci a minha bebê, né? Quando eu subi, na verdade, a bebê ainda demorou uns 30 minutos pra vir pro meu colo. E eu tava meio tensa, ainda meio aérea com a situação. É bem louca a situação, gente, é bem louco o sentimento, não tem como explicar muito bem, sabe? Aí, mas assim, a cesárea correu tudo bem, normalizaram meus sinais vitais, ficou tudo ok. Aí meu esposo já estava no quarto com a minha mãe me esperando, né? Aí trouxeram a bebê pra mim, aí me explicaram a situação, que a bebê teve que ficar em observação, que tava até saturando bem, só que tava um pouco gemente, tiveram que fazer glicemia. E aí trouxeram ela pra mim, aí falaram do complemento, né? Que eu não queria dar, mas foi necessário. Então trouxeram ela, aí foi que a gente começou a se conhecer. Foi lindo, gente, é uma sensação assim incrível. E aí eu dei um mamazinho pra ela, já ainda deitada, eu não podia levantar, né? Então eu dei um mamazinho pra ela deitada. Como eu já tenho experiência na área, eu não tive problema nenhum pra amamentar, tá? Então eu coloquei ela no peito normal, ela mamou bem. E aí, gente, um pouco mais tarde, as enfermeiras perguntaram se eu queria tomar banho, né? Aí eu falei que queria e tal, mas que minha mãe queria me ajudar. Aí elas ficaram só de olho, né? Minha mãe que me ajudou a levantar. Foi tudo bem, gente. Não lembro muito bem, mas eu não sei se eu fiquei com a sonda até outro dia de manhã que o médico pediu, ou elas tiraram à noite. Eu não lembro muito bem, sabe? Mas eu sei que eu tomei banho com a sonda vesical, né? Que foi tranquilo, elas só desprezavam a sonda, né? E foi a melhor coisa, gente, porque eu não ia conseguir ficar levantando pra fazer xixi, sabe? Querendo ou não, foi tranquilo a cesárea, mas doía, você fazer esse esforço de levantar dói, né? Enfim, minha mãe me ajudou a levantar, tomei banho rapidinho, foi bem tranquilo também. A dor pra mim da cesárea foi suportável, tá? Eu sei que começou a doer muito quando o médico tirou a medicação da veia e passou pra via oral. E aí começou a queimar bastante a minha cesárea, mas também suportável, foi bem tranquilo. Minha recuperação em si foi boa, né? Então, tomei banho, fiquei tranquila, eles tiraram a sonda, foi bem tranquilo. O meu parto foi numa sexta, eu tive alta no domingo de manhã. E fora isso, foi tranquilo, gente. O meu leite desceu mesmo na segunda-feira, eu já tava em casa. Então, nesses 3 dias foi só colostro no hospital. E a minha bebê foi muito tranquila, eu dava mamar de 2 em 2 horas, ou até de 1 em 1 hora, né? Quando eles são recém-nascidos, eles querem mamar um pouquinho mais. Hoje em dia, eles me dormem a noite inteira. E eu vou fazer um vídeo sobre. Mas é isso, gente, sobre cesárea foi isso. Eu não tenho muito o que falar de ruim, né, embora seja uma cirurgia invasiva, né, não é uma cirurgia necessária, né, vamos dizer assim, que o nosso corpo ele é preparado sim para um parto normal. Eu já estava ciente de tudo isso
mas eu optei mesmo pela cesárea, tá? É isso, gente. Esse foi o meu relato. Eu espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve aqui no meu canal, curte meu vídeo se vocês gostam de conteúdos assim. Ou se vocês quiserem que eu grave alguma coisa diferente, já comenta aqui embaixo pra eu saber o que vocês querem que eu traga pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.